Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhes um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. A nossa temática para essa reflexão pastoral é sobre a fé e a persistência. Se não fosse para exagerar tanto no tema, eu poderia falar da extraordinária fé que moveu o coração daqueles homens e daquele paralítico, apesar de todas as barreiras, apesar de todas as dificuldades à sua frente, eles se mantiveram persistentes para que eles encontrassem em Jesus, principalmente a cura para aquele paralítico. Paralíticos eram muito comuns nos tempos bíblicos. Não havia apoio, não havia na medicina um apoio substancialmente capaz de trabalhar toda espécie de paralisia. Não haviam terapeutas, fisioterapeutas, pessoas especialistas em ajudar todos os paralíticos a desenvolverem uma cadeia de esforço, de tratamento, de terapia, a possibilidade de devolver os seus movimentos. E naquela época havia poucos também que acreditavam que Jesus Cristo poderia curar até aos paralíticos, as pessoas impedidas de caminhar. Com essa fala, eu queria fazer com que você pensasse se existe alguma paralisia na tua vida. Eu não estou falando de uma paralisia física. Eu estou falando de algo que te impede de ter fé. Se algo está estagnando a tua esperança, se algo está estagnando a sua capacidade de desenvolver pela sua fé o desejo de acreditar que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive perdoar os pecados e curar todas as enfermidades. E nesse texto, curar qualquer que seja o tipo de paralisia, qualquer tipo de impedimento daquilo que pode lhe aproximar mais de Deus. A primeira característica que eu gostaria de desenvolver nessa reflexão é que havia uma extraordinária fé e uma extraordinária persistência. Eles estavam determinados a chegarem perto de Jesus. Ainda que houvesse todas as barreiras, todas as dificuldades, todos os problemas. Eu não sei se você tem enfrentado algum problema para se aproximar de Jesus. Eu não sei se você tem visto à sua frente uma multidão, se você tem visto situações em que te impede de estar na presença de Jesus Cristo. No caso daquele homem, a sua paralisia e a multidão de pessoas que estavam em volta e dentro daquela casa impedia, não permitia que ele se aproximasse, que ele chegasse até Jesus. Certamente você não tem nada que o impeça de tomar uma decisão a respeito de servir a Jesus Cristo, de caminhar nos seus passos e de viver para exaltar e glorificar a Deus. Pense nessas palavras. Eu estou desafiando você a pensar se existe algo que impede você, se impede de você
estar na presença de Deus. Aquele homem queria alcançar cura. E a sua fé, a sua persistência, não haveria só de curá-lo, mas como também ter a multidão de pecados perdoados por aquele único que pode nos perdoar de todas as nossas faltas, dos erros que cometemos. Eles estavam determinados a se aproximarem de Jesus e não estavam preocupados com a carga que era o peso daquele homem, de levar aqueles 4 homens, apesar de todos os problemas. Vamos imaginar que enfrentaram uma estrada empoeirada, cheios de perigos, mas nada disso impediu deles terem a persistência e de continuar caminhando, indo em busca daquele que podia curar aquele paralítico. Eles tinham 2 opções. Uma era encontrar um caminho que levasse, uma estratégia que se aproximasse de Jesus, ou desistir diante da barreira, diante daquela multidão. Como tem sido as 2 opções na sua vida? Você tem desistido com muita facilidade ou você tem tido persistência? De encarar, de acreditar que depois de todos os problemas, depois da multidão, você terá o que você precisa. A fé extraordinária era a fonte de inspiração, de persistência, para que eles continuassem firmes. A fé em Deus, a crença em Deus motivou aqueles homens, tendo a certeza de que Jesus podia curar cada um, não só daquelas pessoas, mas em particular aquele paralítico que eles estavam ajudando, fizeram com que eles persistissem, que eles tomassem fôlego e criassem vontade. E dentro dessa vontade, o desejo de ver que Jesus Cristo podia curar aquele paralítico. Sabe por quê eu estou lhe dizendo isso? Porque eu lembro quando Tiago, na sua carta, escreve que a fé produz perseverança. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Saiba, queridos, que a nossa fé substancialmente está dentro de nós. Deus nos deu como um dom gratuito. Só precisamos perseverar, acreditar, porque a aprovação, qualquer situação que venhamos a passar, ela vai produzir em nós esperança, sabendo que a aprovação da vossa fé, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus, a fé que Deus pode curar, a fé de que Deus pode fazer todas as coisas, inclusive de lhe devolver a esperança. Certamente essa fé com persistência, ela será uma fé com uma extraordinária experiência. E você verá com os teus olhos que Deus poderá fazer grandes coisas por você e também pela sua família. É muito interessante perceber que naquele momento Jesus viu a fé deles, conforme está no Evangelho, no versículo 5, na parte A, em Marcos capítulo 2. O texto diz, E Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados são os teus pecados. Dá para entender que quando nós persistimos, o olhar de bondade, de misericórdia de Jesus, ele vem como um olhar transformador. Havia algo muito mais importante do que a cura física para aquele paralítico. Era a cura espiritual. Era a cura para que ele fosse curado, para que não houvesse impedimentos de estar com Deus, de caminhar com Deus, de estar na presença de Deus. Dá para entender que nem sempre é necessária a cura física. Em que pecaram estes ou aqueles? E aí Jesus diz, isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Deus seja louvado, porque nós temos a certeza de que a fé extraordinária leva a persistência. Mantenha, portanto, a persistência. Seja persistente, não abra mão, continue acreditando, tenha fé. Se permita ser levado por uma crença
onde você vai acreditar que Deus, Ele pode todas as coisas. A tua fé, a fé genuína, a fé verdadeira, você nunca abra mão dela, porque você sabe, e nunca deixe de passar por vistas no seu pensamento que o nosso Deus, Ele pode fazer tudo mais, seja qualquer coisa que pedimos ou às vezes até pensamos. É só acreditar. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem ação ela é morta, como Tiago diz no capítulo 2, versículo 17. Você precisa acreditar. Você precisa agir. E aqueles homens agiram. Eles poderiam apenas acreditar, crer somente. Mas eles não ficaram apenas com a crença, eles agiram. Muitas vezes você precisa agir, você precisa sair do teu lugar, aonde você está, você precisa se levantar, você precisa decidir, você precisa se autorizar de sair da sua zona de conforto, aonde você está, e ser um agente ativo, proativo, você se levantar e você diz, e possa dizer, eu creio, eu acredito, eu farei com a ajuda de Deus. Eu não vou permitir que o meu sofrimento, os meus sonhos sejam algo que sejam frustrados e os meus sofrimentos alimentem essa frustração. Ao contrário disso, eu vou continuar acreditando e tendo a fé de que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus também trouxe o perdão para o pecado. Jesus não abandonou aquele homem, a sua necessidade de ser curado, da sua paralisia física. Jesus queria ir além daquilo que apenas impossibilitava aquele homem de caminhar, de estar entre as pessoas, de viver socialmente. Nos dias de hoje, quem sabe, correr, fazer uma boa corrida. Mas Jesus queria que ele tivesse a plenitude da graça da presença de Deus. Muitos são saudáveis, como eu, como você, caminham, correm, podem se deslocar de um lado para o outro, mas talvez os nossos pensamentos, nossas orações não estão passando nem do teto, por conta dos nossos pecados, das nossas faltas, da nossa própria deficiência em saber que os nossos pecados se acumulam, causam separação entre nós e o nosso Deus, como diz o profeta Isaías. Por isso é necessário ter um coração puro, para que hajam lábios que confessem que Deus é Senhor da vida e que nada possa nos impedir de servir ao nosso Deus. Somente Jesus pode perdoar os pecados. Nenhuma religião, costumes, ritos, rituais, nada pode trazer a cura para a alma, o perdão dos nossos pecados. Jesus é o único que tem toda a autoridade para perdoar os nossos pecados. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele faz parte da Trindade. Jesus, como Filho, Ele, o Senhor das nossas vidas, também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, as nossas faltas. Arrependa-se e reconheça as suas necessidades. Reconheça que hoje você precisa pedir perdão a Deus, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa abandonar algo que te impeça de estar na presença de Deus. Aquele homem, aquele paralítico, não era apenas a paralisia física, mas era a paralisia da alma, que precisava ser curada, retirada dele. E Jesus disse, portanto, primeiro, perdoados-lhe são os pecados, para que depois ele tivesse alívio, para que ele pudesse ter de volta no seu convívio social, a sua vida relativamente social com todas as pessoas. E é muito interessante, porque o texto diz que o paralítico obedeceu à ordem de Jesus. Nem sempre nós estamos obedecendo à voz de Jesus. Em Marcos 2, 11 e 12 diz assim, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos
se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. A verdadeira fé exige ação, exige obediência, exige que você faça, que você cumpra a vontade de Deus, que você se levante, que você olhe para a situação em que você se encontra e atenda ao comando do nosso Deus, atenda ao comando de Jesus. Nós precisamos fazer a nossa parte. Os amigos fizeram a parte que cabia ao trabalho de levar aquele deficiente, aquele paralítico, e os colocaram numa maca, tiraram o telhado e desceram ele pelo telhado. Tamanha foi a persistência. Não ficaram perplexos apenas com a multidão, mas, sobretudo, com a extraordinária persistência que eles tiveram de levar até Jesus aquele paralítico. Eles fizeram o trabalho deles. Deus fará também a parte dele. Ele só quer que a gente haja. Talvez alguém que você conheça, talvez aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que trabalha com você, talvez aquela pessoa que nunca mais você viu, mas você sabe que precisa se aproximar de Deus, que a sua vida está completamente afastada. Você pode ser um agente ativo, você pode ajudar essa pessoa, você pode fazer valer a sua fé com muita ação, saindo do seu lugar e apresentar Jesus à causa daquela pessoa. Você pode se colocar como alguém que tem empatia, uma empatia cristã, de saber que existem muitas pessoas afastadas de Deus, que vivem maldizendo, que vivem com gritarias, com briga, com confusão, pessoas que talvez precisem apacentar o coração e ter alegria, ter paz, ter felicidade. E você pode levar essas pessoas a Jesus. Se você conhece alguém que está afastado de Deus, seja nesse momento a bênção que vai oportunizar essa pessoa a se reconciliar, a estar de volta com Deus, a viver para exaltar e para glorificar o nosso Deus. E eu quero concluir falando para vocês que os amigos fizeram a parte deles. Deus fará a parte dele. E finalmente, você precisa fazer a sua parte, como fez o paralítico. Ele se levantou e ele foi. Ele obedeceu à voz de Jesus. Eu gostaria